Queridos, vamos entrar então agora, propriamente dito, no capítulo 6. A gente vai ler o capítulo 6 aqui. Eu queria pedir para a Andresa, direto de Bauru. Andresa, lê para nós o capítulo 6 até o versículo 7 e depois a Milena vai gritar para nós lá de Alagoas, lá de Palmeira dos Índios, do versículo 8 até o final do versículo 15. Então, a Andresa, do 1 ao versículo 7, e a Milena, do 8 até o 15. Por gentileza, Amém. vamos prestar atenção. Amém, pastor. Boa noite. Me ouvem bem? Boa noite, perfeitamente. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos de serviço. E quanto a nós, nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, o homem cheio de fé e de Espírito Santo. Felipe, Procuró, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A prisão de Estevão. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo, mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus que tinham vindo das cidades de Cirene e Alexandria. Estes e outros judeus da região de Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão, mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Entre eles, pagaram algumas pessoas para dizerem: Nós ouvimos este homem dizer blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Dessa maneira, eles atiçaram o povo, os líderes e os mestres da lei. Depois foram agarraram Estevão e os levaram ao conselho superior. Então, arranjaram alguns homens para dizerem mentiras a respeito dele. Essas pessoas afirmaram o seguinte: Este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Nós o ouvimos quando ele dizia que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados na sala do conselho superior olhavam firmemente para Estevão e viram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Amém, amém. Obrigado, Andresa, obrigado, Milena. Queridos, então, vamos começar aqui entendendo o crescimento da igreja. Então, a igreja crescia. A igreja, nesse tempo, com a ação do Espírito Santo, ela crescia. E com o crescimento da igreja, o que começa a aparecer? Os problemas. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para a gente poder já registrar aí, registra isso, que a igreja, ela é problema. A igreja, ela tem problemas. A igreja, quando ela começa a crescer, quando ela começa a ganhar frutificação, ela começa a apresentar problemas também junto. Isso é muito importante, a gente entender essas coisas. Por quê? Porque onde se reúnem pessoas imperfeitas, ali tem problemas, porque são pessoas problemáticas. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa resolver esses problemas. Como é que a gente resolve esses problemas? Escreve aí. Com o ministério da oração e da palavra bem estabelecido. Então, o estabelecimento, a fortificação
e a confirmação do ministério da oração e da palavra vai gerar um ambiente para a gente poder solucionar problemas. Então havia aqui, a gente viu algumas questões, né, perigosas, que alguns alertas, né, dentro da igreja, né? Bom, uma das coisas que a gente viu é um ataque externo, né? Tinha um ataque externo no primeiro momento ali, quando aquele homem coxo é curado, então vem um ataque dos judeus que é de fora da igreja, fazendo pressão. Depois, num outro momento, a gente viu um ataque interno, que era ali, quando a gente viu dentro da igreja, dentro da comunidade, ali Ananias e Safira, sendo pessoas ali que estavam causando ali situações de dificuldade, ali, de luta mesmo dentro de casa, dentro da igreja. E agora a gente vê um problema que é a distração. O diabo usa a distração. Porque qual era a distração nesse momento? Era o serviço social. Era tu trabalhar o serviço social, era a filantropia. Porque agora se convertendo muita gente, a gente precisa atender muita gente. Precisa cuidar das pessoas. E aí começa a vir as pessoas cobrar os direitos umas das outras, o que não tem problema nenhum. Mas a gente precisa saber lidar com esses problemas. Que era ali os helenistas, né? Quem eram os helenistas que a Andressa leu? Eram os gregos, eram os judeus gregos. Esses eram os judeus que estavam vendo que muitos se converteram, era a maioria, e aquelas mulheres, as viúvas, que eram totalmente vulneráveis, porque elas não tinham ali quem fosse provedor delas, quem fosse protetor delas, então elas estavam completamente vulneráveis. E eles estavam alegando que elas não estavam sendo tratadas de acordo com o que eles imaginavam que tinham que ser tratadas. E nessa chamada de atenção, eles acabaram entendendo de instituir algumas pessoas para que eles se responsabilizassem nessa área. Agora, o que a gente vê, né? A gente vê assim, tá, tudo bem, é uma área de assistência social. Isso é muito importante a gente entender isso como igreja e como comunidade. A gente pode pensar no momento assim mais rápido, pensar assim, não, quem é espiritual é quem cuida do ministério da palavra e da oração. E aí vamos arrumar outras pessoas para eles servir as mesas. Mas percebam que essas pessoas, elas têm um pré-requisito, que é o primeiro pré-requisito, elas têm que ter uma boa reputação, ser cheias do Espírito Santo e cheia de sabedoria. Então tu vê que uma ação da igreja, ela nunca pode ser somente uma ação prática. Toda ação prática da igreja, ela precisa trazer consigo uma carga de discernimento e revelação. É preciso que a igreja, quando ela faça as suas ações sociais, que têm que serem feitas, mas ela é feita não para resolver o problema, mas para gerar uma conexão com a cidade, para gerar uma conexão com aquela comunidade, para gerar uma conexão com aquela família, para que a partir daquilo que a gente entrega, que é uma necessidade aparente, a gente venha com uma carga de autoridade para entregar o que elas realmente precisam, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho, que é para que elas também entendam que elas precisam ser cheias do Espírito Santo. Então todo mundo na igreja, que trabalha na igreja, tem que ser cheio do Espírito Santo, ter sabedoria e ter boa reputação. Porque o Espírito Santo, ele gera esse bom nome na gente. Ele gera esse temor, vai fazendo com que nós sejamos pessoas verdadeiras. Então escreve isso aí, escreve isso. Que não era qualquer tipo de homem. Era homens de boa reputação, sabedoria, cheios do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo vai gerando essa verdade na nossa vida, essa coerência na nossa vida. E aí, a partir daí, tu vai traduzir autoridade. Amém? Então é boa reputação, cheio de Espírito Santo, sabedoria, uma verdade que é uma expressão da autoridade de Deus, o cuidado. Então o cuidado, ele é muito maior do que a mesa. Ele é um cuidado muito mais amplo do que a mesa. Por isso que não dá para a gente se distrair no serviço. E aí eles têm um cuidado, né? Vamos escolher pessoas com esse perfil, cheios do Espírito Santo, e aí eles enxergam homens ali para que eles não abandonem o ministério da oração e da palavra. E aqui eu quero dar uma paradinha aqui para a gente entender esse ministério da oração e da palavra. O nosso ministério,
ele tem uma característica muito clara, que é uma das bases do nosso ministério, é a palavra, o ministério da palavra. Nosso ministério, quando vocês que conhecem outros pastores, outras igrejas do ministério, uma coisa vocês vão perceber, que é voltado para a palavra revelada, a palavra de uma sabedoria de Deus. Então é muito importante a gente poder conhecer esse ministério, desenvolver esse ministério, nos tornarmos homens e mulheres de palavra, amam a palavra, buscam a palavra, santificam a sua vida para ter uma palavra revelada sobre si em todo o tempo. O Espírito Santo, quando ele enche a vida de alguém, vem junto àquela palavra. Então o ministério da palavra tem que ser buscado. Nós temos que buscar a palavra, nós temos que conhecer a palavra, conhecer as Escrituras. Por isso que é muito importante a gente estar aqui atentos para conhecer a palavra, para clamar pela palavra, para sempre ter uma palavra. Onde tu for, tu tem que ir com uma palavra. Se tu não for com uma palavra, tu está vazio, tu não tem nada. Aonde tu vai? Tu vai no posto de gasolina ali tem que chegar uma palavra naquele lugar. Tem que chegar uma carta ali na padaria, no supermercado. Chega uma palavra naquele lugar. Tu é uma palavra. Então, o ministério da palavra é um ministério que ele tem que estar bem fortalecido. Por isso que perseveravam na doutrina dos apóstolos, a palavra. E essa palavra, como é que essa palavra ela é revelada? Como é que essa palavra ela é viva? Como é que essa palavra ela tem esse componente muito além do superficial, por conta da oração. Então, são ministérios que eles estão conjugados, conectados, palavra e oração. Nós precisamos ser uma igreja de palavra e uma igreja que ora. Homens de palavra e homens que oram. Dentro da nossa casa tem que ter palavra e tem que ter oração, que são as bases da nossa vida cristã. A palavra e a oração, e não dá para se descuidar disso. Às vezes a gente, por exemplo, isso é muito comum nos pastores, né? A gente está sempre se chamando muita atenção no ministério em relação a isso, porque às vezes a gente já sabe como pregar um sermão, o que falar, vive as mesmas situações todos os dias, aconselhamento. Então é muito fácil a gente entrar no modo mecânico, robótico e automático. Isso é muito perigoso, porque daí a palavra morre, porque daí vira letra. E a letra morta mata. Amém, irmãos? Está se renovando sempre na palavra, todo dia. É uma palavra nova, uma palavra no coração. A gente tem, né, a expressão nos nossos cultos, né? A palavra no óleo. Outro dia até o Tiago estava me ensinando isso. A gente tem a palavra no óleo, a gente vai ali, ninguém sabe quem é que vai pregar. A gente tem uma característica. A gente aprendeu isso com o pastor Gessé há 30, 40 anos atrás. No presbitério, vai todo mundo ali, tem um momento que cada um bota uma palavra no óleo, uma palavra que tem no coração, aquela palavra ali que está recebendo para ficar à disposição ali. Quem está dirigindo o culto discerne e chama a gente para trazer aquela palavra, para repartir aquela palavra. Porque a gente tem que ter palavra no coração, sempre tem que andar com uma palavra. E essa vida de oração, essa vida de consagração, essa vida de clamor. Amém, queridos? Porque a santidade vem pela palavra e pela oração. Esses dois ministérios, essas duas colunas do Evangelho, elas sustentam a santidade. Elas santificam as coisas. Elas trazem discernimento. Esses dois fundamentos que é o que eles se preocuparam ali. Nós não podemos agora nos distrair, nos descuidar da palavra. Porque esses homens que ficavam ali dedicados à palavra, eles sustentavam esses outros que iam servindo as mesas, para que eles continuassem sendo cheios do Espírito Santo, de boa reputação e de sabedoria. Aí a gente vai ver, vamos abrir ali no livro de 1 Timóteo, abre comigo ali, 1 Timóteo, para a gente enxergar isso que a gente está falando. Primeira carta de Paulo, as cartas chamadas pastorais, né? Quais são as cartas pastorais, Mariana Pedó? Não vou saber citar elas, pastor. Alguém sabe? Alguém ajuda a Mari aí? Quais são as cartas pastorais, chamadas cartas, são as cartas mais de orientação pastoral. Quais são? Tito e Timóteo 1 e 2. Então anota isso também, principalmente a Mariana Pedó, anota, sublinha. São cartas pastorais, são cartas de orientação pastoral, né? Então, nessa primeira carta pastoral, no capítulo 4, olha a importância dessas colunas, né?
Versículo 1 diz assim, pegaram aí? Acharam aí? Então diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para que os que conhecem a verdade. E para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, todas as coisas, quando a gente tem esse ministério, aqui está falando de um tempo difícil, de um tempo de mentira, de um tempo de mente cauterizada, de um tempo de engano. Então, a oração e a palavra santifica todas as coisas. Por isso que a oração e a palavra, elas são ali uma coluna, uma base para santidade. Tudo que passa na vida de alguém que está com essas colunas bem estabelecidas, aquilo é santificado. Aquilo ganha interpretação que vai colaborar, que vai concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. Então é muito importante. Às vezes a gente fica, né, achando pode isso, pode aquilo, pode não. Não. Se tu tiver oração e palavra estabelecida, tu vai poder ter contato com qualquer coisa, porque aquilo chega em ti e é santificado. Aquilo ganha discernimento, aquilo ganha orientação. Amém? Então, depois disso, né, essa parte é muito importante, viu? Da palavra e da oração. Aí são levantados alguns homens ali, né? E dentre esses homens nós vamos chamar a atenção de um deles, que é o Estevão. Esse é o que nós vamos pegar esse homem aqui, a vida dele, o que ele fez, como que ele foi levantado e como que ele acaba tendo essa visibilidade, né? É o Estevão. Diz que a palavra crescia, versículo 7, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes. Então a gente vê que nesse crescimento estava crescendo muita gente, né? A gente viu ali no versículo 2 que era uma multidão de discípulos. Então estava crescendo a palavra, estava crescendo as pessoas, os sacerdotes ali se convertendo, aparecendo como anciãos ali, como autoridades ali. E aí o Estevão se levanta. E aí a característica do Estevão é que ele é um homem cheio de fé, de poder e fazia grandes prodígios e grandes sinais entre o povo. Então era um homem, e isso é muito importante, irmãos, a gente entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente acha que ser cheio do Espírito Santo é uma vez tu ter tido uma experiência com o Espírito Santo, é uma vez tu ter tido aquele batismo do Espírito Santo e agora tu tá sempre cheio do Espírito Santo. Não, tu sempre tem que estar te enchendo do Espírito Santo, que é a expressão do rio. Tu está sempre tendo que estar no rio para que tu seja cheio do Espírito Santo em todo tempo. Aqui é um lugar, aqui é uma estratégia, aqui é um ambiente para nós nos enchermos do Espírito Santo, para a gente poder enfrentar os desafios da nossa vida, da nossa caminhada, que é a manutenção da coerência, que é o que a gente vai ver na vida de Estevão. Estevão tem uma coerência, eram homens que tinham boa reputação, ou seja, aquilo que eles falavam, eles também faziam. Eram homens com coerência nas suas ações. Então ele é um homem aqui que ele está pronto, ele está preparado no ministério dele, para chegar no grande momento de sucesso dele. E esse homem, ele é martirizado. Mas agora, a expressão dele, quando ele se levanta, e o versículo 10, na minha versão diz assim, ó, o versículo 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo, as pessoas não conseguem resistir a ele. Por isso que a gente é ou irresistível ou é insuportável. Porque justamente por a gente ser essa palavra cheia do Espírito Santo irresistível, quem não está sendo tocado da mesma forma, ele não suporta. E é o que acontece com esses homens aqui. Esses homens não conseguem resistir, não conseguem contra-argumentar sobre a vida dele, porque o homem está cheio de poder, está cheio do Espírito Santo, e essa sabedoria, ela não está ligada na eloquência, ela não está ligada no conhecimento humano, ela não está ligada no desenvolvimento teológico, não está ligada à oratória, não.
ele era irresistível porque ele estava cheio do Espírito Santo. Quando a igreja ela se enche do Espírito Santo, ela passa a ser irresistível, mas por conta disso também ela passa a ser alvo de perseguição, de acusação e de mentira, que é o que o diabo usa e que a gente vê aqui que o diabo usou no momento subsequente. Mas antes de entrar nesse fato, a palavra que ele trazia era uma palavra do Espírito. O Espírito fala através de nós. Tu tá buscando essa vida de oração, de palavra, para tu ter santidade, para que o Espírito possa falar através da tua vida. Amém, irmãos? Aí eu quero que a gente vá lá no livro de Mateus, para a gente poder ver essa figura do Espírito falando numa promessa de Jesus. Então lá no livro de Mateus, no capítulo 10, Mateus 10, 19, diz assim: mas quando vos entregarem, isso é Jesus que está falando, tá bom? Quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vós será ministrado do que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então aqui anota, conecta essa palavra aí com ser cheio do Espírito Santo e com essa expressão irresistível. Por quê? Porque não somos nós que falamos, por isso que não está ligado com o nível de conhecimento, um nível de eloquência, por isso que pessoas indoutas podem ser usadas tremendamente pelo Espírito Santo. Não que esteja errado tu ter alguma capacidade intelectual, alguma armazenagem de conhecimento, isso vai auxiliar, mas só que isso não é suficiente, isso precisa ser algo, uma ferramenta para quem está cheio do Espírito Santo. Amém, queridos? Então o Espírito Santo vai falar, e disse ali, não se preocupem, que quando você estiver em situações difíceis, vão ser ministrados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é que vai falar. Para quem? Para qual comunidade? Que estiver bem alicerçada na palavra e na oração. Amém, queridos? Graças a Deus. Vamos ver se a gente consegue finalizar hoje, acho que sim. Agora o diabo começa a usar de uma astúcia aqui, de uma mentira também, que a gente tem que entender e tem que estar preparado. Porque daí esses homens aí não tendo o que fazer e não podendo resistir, o que eles fazem? Eles lançam mão ali de uma corrupção, que é a mentira, que é a calúnia, que é a injúria. Então eles levantam, eles subornam, eles compram com propina pessoas para testemunharem contra ele. Então olha o nível de enfrentamento que a gente está adiante. São pessoas que são pagas ali para testemunharem contra. Então a pessoa ela fica num nível de dureza de coração, que é o que nós vimos lá em 1 Timóteo, lembra que a gente viu ali? Pessoas com a mente cauterizada, lembram disso? 1 Timóteo 4, onde a palavra e a oração santifica as coisas, mas ali tem gente com mente cauterizada. Irmãos, às vezes a gente fica com um coração tão duro que a gente começa a inventar qualquer coisa para poder tirar a validade daquilo que está sendo dito pela igreja. E isso acontece conosco muitas vezes dentro da igreja. Isso muitas vezes são as confusões que acontecem dentro dos problemas dentro da igreja. Isso ninguém está livre disso, irmãos. Ninguém está livre de ser o protagonista da confusão. Não tem problema nenhum. Essa igreja ela é tão preparada, ela é tão forte, ela está tão consolidada em cima da vida, do testemunho desses homens aqui, que vem em cima do testemunho de profetas, que ela pode vivenciar isso. E nós podemos ser, em algum momento, o alvo dessa confusão. Ainda que nós não queiramos ser. Mas às vezes acontece, aí vai vir uma igreja que está solidificada na palavra e na oração para poder santificar a nossa vida. E naquele momento ali está corrompida. Amém, irmãos? E precisa entender isso, irmão. Claro que eu não quero ser o protagonista da confusão, não quero toda hora a confusão é comigo, toda hora, pô, não quero ser assim. Só que para mim não importa, se eu tiver que andar com gente que é assim, não tem problema. Porque eu sei que eu também estou suscetível assim. Amém? Então, o que a gente vê aqui são esses homens aqui maus, homens se comportando mal diante de Deus e trazendo uma testemunha falsa daquilo que era realmente a visão que a igreja tinha na vida daqueles homens ali. E para finalizar, queridos, diz que
ele tava ali diante daqueles homens, naquela situação difícil ali, ele sendo ali contrariado no que ele estava falando, ele percebendo aquele ambiente hostil em torno dele, aquele ambiente ali de acusação, de mentira, que ele estava no pior ambiente, que era o ambiente mais desprotegido que a gente pode viver. Mas ele estava cheio do Espírito Santo, então ele estava seguro do Espírito Santo. E diz que quando olhavam para ele, que o rosto dele resplandecia como de um anjo. Todas as pessoas, quando fixavam os olhos dele, viu, ele é diferente. Irmãos, a gente é diferente. A igreja é diferente. A igreja tem um olhar diferente, tem um jeito diferente. Mesmo quando tu está debaixo de acusação, debaixo de condenação, debaixo de perturbação, é diferente. Teu rosto é diferente, teu semblante é diferente. A Bíblia diz lá em Provérbios, a gente não vai abrir, que o Espírito Santo ele formoseia o nosso rosto. Então é esse rosto, esse semblante de santidade, esse semblante de quem tem boa reputação, de quem tem sabedoria do alto, de quem está cheio do Espírito Santo, esse semblante de quem está ali seguro no trabalho a partir de um propósito, o trabalho mais nobre, mais digno do homem, que é o trabalho em prol do reino de Deus. Irmãos, vale a pena trabalhar para o reino de Deus, ainda que seja para enfrentar ambientes de mentira, ambientes de calúnia, ambientes de perseguição. Vale a pena, porque no final, o que vai resplandecer a tua vida vai ser visto como essa pessoa é diferente. Essa pessoa é diferente. Até os que nos perseguem, até os que se vão nós. Lá no íntimo, às vezes eles não vão ter coragem de falar, porque eles vão estar naquele momento ali no auge da ira contra nós. Mas no fundo, irmãos, eles vão ver, aquele ali é diferente. Tem algo diferente no rosto dele, no semblante dele. É isso que a igreja de Atos dos Apóstolos, que a igreja de hoje tem, essa diferença, esse jeito diferente, essa maneira diferente, que é mais ou menos o que aconteceu com, acho que está lá, vamos ler esse aí para nós ir finalizando já. Isso está dando uma travadinha, só vou mudar aqui. Ah, tá travando. Pergunta para os irmãos se eles conseguiram pegar. Pergunta aí, está tudo. Vocês conseguiram aí pegar o Samuel que estava dando uma travadinha? Sim, conseguiram pegar o final aí? Deu para ouvir. Deu? Sim. Tá bom. Ele vai trocar rapidinho a rede aqui para nós. Deu? Me avisa aí quando. Com eles, melhoras. Oi, estão me ouvindo? Melhorou? Estão me escutando? Então, Estamos escutando, tá pastor. bom. Tá bom, obrigado. Vamos lá então em Mateus 17, que a gente vai ver o que aconteceu ali. Mateus 17, a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 1 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, conduziu em particular a um alto monte, transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, bom estarmos aqui, queres que façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias? E estando eles ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa cobriu os céus. E da nuvem saiu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram com o seu rosto no chão e tiveram grande medo. Essa aqui foi uma experiência parecida dessa que Jesus também deu para Estevão. Porque Jesus levou esses discípulos aí, 3 discípulos, para o monte, e ali teve aquela experiência que ele ficou resplandecente seu rosto, suas vestes, apareceu ali Moisés e Elias. E a queixa ali, a mentira ali, o alvo da mentira é dizendo que ele estava falando contra Moisés. E ele não estava falando contra Moisés, ele estava falando justamente aquilo que Moisés anunciou. Ele estava cumprindo a palavra de Moisés. Mas isso é só para quem tem fé para entender. E aqui eles tiveram uma experiência com esse homem resplandecente. E aí naquele momento ali o Pedro falou: quer que a gente faça tendas aqui? Porque Pedro, como era um judeu, ele tinha uma experiência, ele sabia que quando resplandecia o rosto de alguém, essa pessoa era em Deus, e lá no Antigo Testamento
era na tenda que Deus aparecia para Moisés. Mas aí Jesus falou depois para eles, não, a gente vai ter que descer lá e vai ter que enfrentar as oposições, as mentiras, as traições. É para isso que a gente tem essa condição santificada pela palavra e pela oração. Então, irmãos, eu queria finalizar a nossa aula de hoje trazendo, sublinhando, reafirmando no coração de vocês a necessidade de guardar o ministério da oração e o ministério da palavra como ministério base para a santificação, para o discernimento, para a autoridade, para ter uma boa reputação, para ser cheio do Espírito Santo e para andar conforme a sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria que vem do alto é aquela que ministra a nossa vida para a gente poder falar uma palavra que é a partir de Deus, que aí ninguém pode resistir. Eles podem mentir, podem nos odiar, podem perseguir, mas ela é irresistível. Amém, queridos?